para abrir sua Bíblia num texto conhecido nosso, de 1 Samuel, capítulo de número 16. 1 Samuel, capítulo 16, o verso 10 em diante. Vamos ler dois textos dentro do mesmo capítulo. Então, deixe sua Bíblia aberta, nós vamos ler a partir do verso 10. Diz assim, versículo 10: Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: esses são todos os teus filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este. Levanta-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo, ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Amém? Bom, nós conhecemos esse texto de escola bíblica, de sermões, de estudos, e a gente sabe que este momento foi a confirmação e a rejeição de Deus por Saul. Deus já tinha dado um basta no reinado de Saul e disse para Samuel, que ainda orava por ele, ele disse: não ore mais, porque eu já o rejeitei. E agora nós estamos diante da unção, a primeira unção de Davi. Davi recebe a unção em casa, primeira diante da sua família. Depois ele é ungido em Judá, diante da tribo, e posteriormente pelos anciões de todos de Jerusalém, de Israel. O fato é que, até aqui, Saul ainda era o rei. Mas a partir do momento em que Deus o rejeita, ele tem o trono, mas não tem mais a presença. E o motivo de Deus ter rejeitado a Saul não foi culpa do povo, não foi culpa de Deus, foi culpa de Saul. No capítulo 15, no verso 23, diz o texto que o Senhor teve Saul por pessoa obstinada, uma pessoa que Deus a rejeita, porque se não é do jeito dele, da forma dele, como ele quer, Saul não consegue viver aquilo que Deus tem para fazer por causa dele mesmo. Deus o separa, Deus o capacita, Deus, diante da escolha do povo, não era para acontecer aquilo, mas Deus permite. Agora a rejeição acontece por causa do próprio Saul. Samuel, então, é enviado para ir a consagrar, separar o homem que vai ser o rei, aí sim, segundo o coração de Deus. Verso 13 diz que, a partir daquele dia que Samuel derramou o azeite sobre a cabeça de Davi, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E a gente vai encontrar nos versos posteriores que aconteceu o contrário com Saul. Após a unção de Davi, o Espírito de Deus se apodera, em algumas versões fala apossa, toma forma sobrenatural no interior de Davi, e sobre Saul retira-se o Espírito. E é um momento trágico, é um momento terrível, porque quem um dia foi da parte de Deus permitido, colocado lá, agora Deus tira o Espírito dele. E eu já disse isso aqui várias vezes, que Saul tem o trono, mas não tem mais a presença de Deus. Ele tem o cargo, mas ele não tem mais a vontade de Deus. Ele vai sair, ele não ficará mais como rei. Mas Deus vai trabalhando na história até que a mudança aconteça. E nesse meio de tempo, o texto diz que a unção ficou sobre Davi. E essa unção
era um símbolo do trabalho de Deus. O óleo, quando é derramado sobre a cabeça de Davi, é um símbolo de Deus que do exterior vai trabalhar, vai capacitar no interior. E a gente vê que, nesse caso, a unção, o óleo que foi derramado sobre Davi, não foi para regenerá-lo. Ninguém que pega um óleo da unção, e a gente vê muita meninice, infantilidade até. A unção é uma coisa certa, sagrada. Não é assim, qualquer um pega e vai derramando óleo sobre os outros. A pessoa está com a vida errada, vai lá, pega óleo, derrama sobre ela, ela vai consertar. Não funciona assim, não é assim. A unção, o derramar óleo sobre alguém, separar alguém, não significa que no momento em que se derramar o óleo sobre alguém, vai acontecer ali algo que a pessoa não quer, algo que a pessoa não está pretendendo viver. Observe que antes da unção chegar sobre Davi, é Davi que, com o seu caráter, atrai a unção. Amém, queridos? Não se trata de Davi pegar uma placa, ser indicado por uma comissão da igreja, ser indicado por uma convenção e derramar o óleo e dizer, a partir de agora, você vai ser o novo rei. Não é isso. À luz da Bíblia, nós entendemos aqui, neste caso, está claro, tácito, que o ato de Saul, que rejeita Deus, lembre-se disso. Saul era obstinado. Obstinado significa pessoa que é movida só por ela mesma. Obstinado significa aquele que só faz a própria vontade. Obstinado significa aquele que não se coloca a fazer outra coisa a não ser o que ele pensa. Isso é o conceito de pessoa obstinada. Então, tem gente que é obstinado. Tem filho que é obstinado. Uma mãe, às vezes, tem 3 filhos, 2 filhos. Um se deixa ser moldado. O outro é obstinado. Ou é obstinada. Você pode falar para ela, para ele, não vá por esse caminho, não faça isso. Mesma coisa que não falar. Ele vai fazer. E não é falta de ensinar, não é falta de falar, é coração. Uma pessoa obstinada pode mudar? Pode. Depende de quem? Dela própria. Não é demônio, não é uma ação de Deus que vai tocar na pessoa, porque isso Deus pode fazer. Se Deus pode ressuscitar mortos, se Deus pode curar, você acha que Deus não poderia também mudar uma pessoa no que diz respeito a ser obstinada? Mas aí, meu irmão, aí não acontece de dentro para fora. Aí acontece Deus que faz um toque, um encantamento, alguma coisa, mas a pessoa não quis. Você vai olhar na Bíblia, você vai encontrar de Saul a Caim, Judas e tantos outros. João Marcos, você vai encontrar aí vários que tiveram oportunidade, mas porque eram obstinados. Pessoas obstinadas não aceitam mudar. Pessoas obstinadas trazem um estrago, às vezes, para ela, para a história dela. Aqui, ó, na Bíblia tem um exemplo clássico disso aqui. Você vai encontrar, por exemplo, essa rejeição de Saul. Uma das coisas que ele fez foi não esperar os 7 dias para Samuel ir lá fazer o sacrifício. Ele vai, põe a mão naquilo que ele não tem que pôr a mão, que não é da conta dele, não é função dele. A outra coisa, ele resolve jogar a culpa no povo de não destruir os amalequitas, cujos quais eram pessoas que Deus as tinha determinado. Esse povo perturbou Israel, fez mal lá atrás, Deus tinha determinado, não vai haver mais. Mas Saul vai, mesmo diante da história, ele poupa Agag, ele poupa o melhor dos despojos e diz assim, não, eu fiz o que o Senhor mandou, a vontade do teu Deus. Obstinado.
Pessoas obstinadas, irmãos, a gente pode pregar, a gente pode orar, mas elas não querem mudar. Elas escutam, mas não querem. Pessoas obstinadas vão dizer assim: eu não mudo. Algumas delas não dizem eu não mudo. Ouvem, recebem, até choram e até sofrem, mas não tomam atitudes para mudar isso. Logo, o Espírito de Deus também não se apodera delas. Elas só fazem aquilo que elas querem fazer. O mundo está cheio de pessoas obstinadas. E você deve conhecer alguém. Tomara que não seja a gente. Pessoas que assim, querido, vamos fazer desse jeito. Mas eu acho que é melhor fazer assim, eu quero fazer assim. Então tá. Aí você chega, a pessoa fez do jeito dela, falou: eu pensei desse jeito, eu fiz desse jeito. Pessoa obstinada. São pessoas indomáveis, indolentes. Deus pode mudar uma pessoa obstinada? Pode. Mas Ele faz isso? Não. Por quê? Porque é uma decisão nossa. Ser raça ruim é decisão nossa. Ser pessoa obstinada é uma escolha. Todos os dias a gente tem que lutar contra a própria carne. Amém ou não? Tem alguém aqui que não precisa lutar com a sua carne? Eu preciso lutar com a minha todos os dias. Como pastor, como homem, todos os dias. Porque a nossa natureza é: vou fazer o que eu quero. Pastor não manda em mim. Minha mulher não manda em mim. O marido não manda na mulher. A questão não é mandar, meu irmão. Se o evangelho é real na nossa vida, a gente precisa viver o que a Bíblia diz. Agora, pessoas obstinadas são pessoas também complicadas. Porque dificilmente elas vão alcançar alguma coisa boa na vida. Talvez alcancem uma posição, mas não é o que Deus tinha para elas. Porque senão a Bíblia não é real. Será que o injusto agora vai prevalecer sobre o justo? Não. Até o salmista teve um momento que ele reclamou sobre isso. Ele disse: eu não entendo. Parece que eu olho para o ímpio e ele prospera mais do que o justo. Mas o próprio salmista responde: mas quando eu entrei na tua casa, eu compreendi que o que ele tem, o que ele possui, aqui é um momento, é uma fase. E uma fase não define a nossa história. Amém? O momento que a gente passa. Qual foi o motivo de Saul perder a posição? Porque ele era uma pessoa obstinada. E por que Deus separa Davi? Porque Davi era o filho caçula de Jessé? Não. Por que Deus trabalha com Davi? Escolhe, unge ele? Porque ele era ruivo? Também não. A biografia de Davi, se você olhar na Bíblia, não existe personagem do Antigo Testamento mais comentado na Bíblia, mais até do que Moisés, do que Davi. E também no Novo Testamento, tamanha a sua relevância. Na Bíblia consta os seus acertos e os seus erros. Mas aqui, o novo rei de Israel, futuro rei de Israel, ele não tem um contato com Samuel. O pai dele não é uma pessoa influente. Até porque o caráter do profeta Samuel não é um caráter corruptível. Não é um caráter deformado. O profeta não fala e não faz o que quer. O profeta fala e faz aquilo que Deus manda fazer. Pode doer? Normalmente, sim. Normalmente, na história, quando um profeta surgia de alguma forma repentina, lá vinha juízo de Deus. Lá vinha a correção de Deus. O profeta até gosta de Saul, mas o Senhor diz para ele: basta, eu já rejeitei. Eu fico, todas as vezes que eu leio esse texto, irmãos, e não é esta a mensagem, eu fico temeroso de receber de Deus rejeição.
Porque o coisa terrível, o peso terrível, e tem gente que não olha por esse lado e olha um Jesus Cristo de braços abertos na cruz, sempre concordando com o meu jeito de ser. Não, não é assim. Ele nos perdoa, Ele deseja que a gente se conserte, mas Deus não é nosso empregado e Deus não vai ficar esperando um belo dia, se existir esse dia, para que algumas coisas aconteçam. Não, Deus é amor, mas com algumas situações, às vezes, na vida, o Senhor diz, basta. E basta, quando Ele fala basta, acabou. Embora Saul tivesse, no meu entendimento, mais uma chance de voltar atrás da sua obstinação, ele não volta. Ele continua do seu jeito. Você quer ver um exemplo? Samuel chega para ele e diz assim, você não fez o que Deus mandou, e o Senhor não tem prazer no que você fez. Aí Samuel vira as costas para ele e fala, o Senhor já te rejeitou. Samuel vira as costas para ele, pega o manto, na borda aqui do manto de Samuel. Samuel vai andando, ele rasga. Samuel faz deste ato uma palavra profética sobre ele. O Senhor acabou de rasgar o reino de você. Sabe qual foi a atitude de Saul? Tudo bem, mas vamos comigo praticar adoração para que o povo veja. Então, na cabeça de Saul, ele está mais preocupado com o que as pessoas vão dizer, olhar para ele, do que se posicionar, do que se corrigir. Ele teve chance, mas ele não fez. Agora, como é que Deus trabalha na história? Deus vai parar a história? Não vai. Deus vai parar a obra? Não vai. Deus tinha um projeto. E tem um projeto com Israel. Lá no pasto, tem um menino, você já sabe da história dele, que ele atrai, por seu estilo de vida, o olhar de Deus. Ele é desconhecido, ele é pequeno, ele é ruivo, ele é bonitinho, mas é um garoto. Ele atrai, por causa da sua prática de vida, o seu hábito de vida, ele atrai de Deus a atenção. Querido, como que um Deus tão soberano, tão poderoso, que a gente olha para esse texto e vê a grandiosidade de Deus, que ele está vendo o Saul, e ele acha, a Bíblia diz que ele fala assim, achei a Davi. Ele acha Davi. Como é que é esse achar? É o procedimento de um menino, de um jovem, que não é sacerdote, que não é rei, que não tem linhagem de rei, que não é profeta, que não tem linhagem de profeta, mas o seu estilo de vida. O viver para Deus, para a glória de Deus, atrai o olhar de Deus. Então é mais ou menos isso. Ele está lá no pasto. A gente sabe que a família de Davi, por ele, os irmãos, fica claro que tinha uma certa... Depois da unção, fica muito claro isso. Passaram a ter um olhar meio que... unção de rei. E ele está lá no pasto, antes da unção. Vivendo. Cuidando, sendo um bom filho. Olha que interessante, ele é um bom filho. Ele é um filho obediente ao pai dele. O pai fala para ele cuidar das ovelhas, ele vai. Irmão, aonde que filho desobediente vai receber bênção, irmãos? Aonde que um filho desobediente consegue atrair favor de Deus? Isso é bíblico. Filho desobediente só atrai desgraça para ele. Faz a família sofrer. Mas às vezes Deus vai dar uma mexida no tabuleiro, vai para lá, vou tratar lá. Filho desobediente não é abençoado. Pode fazer o que quiser, pode até dar alguns passos, mas filho desobediente, a Bíblia diz que é vergonha do pai. É tristeza do pai. E há uma palavra de Deus sobre isso. Que filho desobediente, que não honra o pai e a mãe, não é bem sucedido aqui. E 2, não vai viver muito. Está na Bíblia. Agora, Davi é um bom filho.
mesmo fazendo um serviço pesado e ainda novo, ele é um bom filho. Não há registros, e é óbvio que não tem, de Davi batendo boca, como José, que era um outro bom filho. Percebe, irmãos, que bons filhos atraem a bênção. Maus filhos. Mas esse quadro pode mudar? Pode. Depende só de mim. Depende de você. Davi, ele era um adorador. A gente fala adorador, logo que coisa que vem, é um cantor. Não. Ele era alguém que sozinho dava bom testemunho de Deus. Ele era alguém que não precisava, por causa da sua ocupação, não é cambalacho, não é arrumar coisa para fazer em horário de culto, de escola. Não! Quando ele estava lá no pasto, inverno, verão, de dia ou de noite, ele cultuava a Deus diante de Deus, dos anjos e dos demônios. A Bíblia diz que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Mas para Davi sentar numa pedra, numa noite, pegar a harpa e cantar com a alma, com o coração, meu irmão, isso aí era prazer para ele, era alegria para ele. É esse estilo de vida, é esta comunhão de Davi com Deus. Deus ainda não havia se manifestado para Davi. Deus ainda não havia falado com Davi. Mas a vida de Davi, a comunhão dele com Deus, Davi não sabe, mas Deus está se agradando dele. Deus olha para ele. E o jeito, o caráter de Davi atrai a bênção de rei sobre a sua vida. Ele não tem treinamento de rei. Mas Deus vai pegar o que ele faz, no que ele é bom, e Deus vai trabalhar nisso aí. E diante disso, depois da unção, Deus ainda vai trabalhar mais um pouco com Davi. E esse mais um pouco é quase 20 anos. Mas, quando Deus derrama óleo através do profeta sobre a vida de Davi, não é para regenerá-lo. Derramar óleo na vida de alguém não regenera ninguém. É como tomar santa ceia em pecado. Resolve nada, só condenação. O ato de derramar óleo sobre a vida de Davi é um capacitar de Deus para o propósito dele a usar Davi naquilo que ele tem. Deus está, quando separa ele, Deus está capacitando ele diante dos homens. Deus está dizendo, ele é meu. Estou consagrando ele. A ação de Deus agora vai trabalhar. O ato que acontece exterior vai culminar com o interior de Davi. Porque ele já é alguém que ama ser de Deus. Ele já é alguém que faz aquilo que agrada a Deus. A capacitação que Deus derrama sobre ele é para uma coisa. O óleo derramado sobre ele vai ser para que Davi tenha sucesso da parte de Deus, força, Deus trabalhe nele de uma forma tão extraordinária no capacitar, que ele vai desempenhar a tarefa dada por Deus. É isso que acontece. Agora, vamos para o verso de número 14 e 23, que é a mensagem da noite. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram, eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse, eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, vigoroso, homem de guerra e prudente em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Pois, pelo amor de Deus, com uma declaração dessa aqui, esse cara
ficar perto da gente. O menino é valente, o menino é de um aspecto obediente, ele é um sujeito que tem atitude de valentia, não de ser arrogante, arrumador de confusão, não. Ele, aquilo que dá, ele faz, e aquilo que é obrigação dele, ele toca para fazer. E ele é um homem que sabe falar. Mas ele não é um homem formado ainda, ele é um moço. Mas olha o que diz, ele é prudente em palavras. Irmãos, é ruim quando você está falando com alguém. Por exemplo, você começa um diálogo, você está dizendo assim, então, irmão, a gente... eu sei! Você não termina de falar a frase. Querido, eu quero que você... o senhor não deixa você terminar de falar. Você vai comentar, a gente precisa... Não, atropela. Irmão, esse cara, as pessoas não podem ser ministro de comunicação, não. E não dá para ser representante da gente também. Porque ele não sabe ouvir. Quem não sabe ouvir, para falar pelos outros também não pode. Olha o que se fala aqui de Davi. Ele é prudente em palavras e de gentil presença. Aí fecha com a cereja do bolo. E o Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo, envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Que parte é essa que está acontecendo nesse momento aqui? Antes ou depois da unção? Antes ou depois da unção? Depois da unção. Então, ele é ungido e volta para o pasto. Ué, mas ele foi ungido e voltou para o pasto? Sim, senhor. Volta para o pasto. Então, tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho, um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, o amou muito e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé, deixe estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Saul vinha sobre Saul, o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. O que acontecia aqui? Bom, Davi foi ungido, todo mundo da casa dele ali viu aquilo, uma turma provavelmente ficou com dor de cotovelo. Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Vai discutir com Deus. Tudo bem, o profeta esteve aqui em casa, o profeta se separou, derramou óleo, só a família sabia daquilo, mas aí o texto diz que óleo derramado, oração ministrada, papai de Davi disse, tem ovelha para você cuidar. Davi poderia dizer o seguinte, mas pai, o senhor não viu o profeta que veio aqui em casa? O pai dele poderia ter dito, eu vi. Mas até que Deus fale alguma coisa, você continua tendo serviço para fazer. Você tem coisa para fazer e vai fazer. Davi recebe a unção, volta para o pasto e fica cuidando de ovelha. E a gente vê que nessa primeira unção de Davi, ele volta a exercer aquilo que Deus achou ele. Só que agora, querido, tem um negocinho diferente nessa história. Porque a unção vai capacitar ele para aquilo que Deus tem. Mas então vai vir prova também. E vem prova sobre ele. E a gente vê que foi a unção de Davi provocada pelo seu caráter. Não foi porque Davi era ruivo, bonito. Não foi também porque Davi tocava bem. Mas o caráter de Davi, o caráter dele, atraiu a unção de Deus sobre a vida dele. Pessoas de bom caráter, tementes a Deus. Dá uma olhadinha para as Escrituras. Veja como pessoas, quando se deixam ser moldadas e usadas pelo Senhor, aonde Deus as leva. Você conhece um Pedro temperamental, sanguíneo, mas que depois do tratamento de choque, que Jesus sabe que ele vai negar, e depois, no terceiro, segundo momento que ele vai e volta a pescar,
O Senhor Jesus olha para ele e fala com ele: apacenta minhas ovelhas, 1, 2, e na terceira vez o Senhor Jesus fala com ele. Ele tem um impacto, o caráter se deixou ser mudado. O que atrai a bênção de Deus, o favor de Deus, a unção de Deus, o olhar de Deus, caráter. Irmãos, paletó e gravata não é sinônimo de caráter, é um costume nosso. Assim como uma saia no pé, ou uma calça comprida decente. Um anel na mão não atrai Deus. Um carro bonito não atrai a unção. Falar muito bem também não atrai a unção. O que atrai a unção de Deus é caráter. Amém? Caráter. Ah, pastor, então eu estou longe disso porque eu sou um pecador. Ah, não, querido, nós somos. A diferença é que algumas pessoas choram, se arrependem, se consertam, abandonam o pecado. Têm vergonha do que estão fazendo e larga. Quem você acha que Deus vai usar? O que não se deixa ser mudado ou aquele que, como Pedro, se permite ser moldado? Óbvio, o que permite. A Bíblia diz que não foi uma obra do acaso Davi ter sido escolhido. Não foi. Não foi assim. Eliabe, Jonatas, que é o próprio filho de Saul. Não, não foi assim. O que atraiu a ação de Deus para mandar um profeta lá em Belém, e aquele homem, foi o caráter dele. Isso é uma coisa que a gente precisa lembrar todos os dias. Caráter. Todos têm caráter, todos. Uns têm bons, outros têm mau caráter. Agora, o mau caráter pode ser melhorado? Pode. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nos ensina. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A Bíblia diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. É isso. A Bíblia fala, no livro de Tiago, para a gente controlar a língua. Porque a língua, meu Deus, a língua é grande parte das coisas ruins que acontecem. Gente que não sabe controlar a boca, a língua, fala o que quer, pensa e põe para frente, e é assim mesmo, tá bom. Nesse momento da história da vida, ainda estamos nessa atmosfera aqui, ó. Mas vai chegar um dia que, por causa da nossa indolência, também vai ter que ter algum tipo, vai ter. Quantas coisas Deus quer usar a nossa vida, irmãos. Mas por causa da gente ser indolente, me permita dizer aqui na forma genérica, não mudo, sou assim mesmo. Minha mãe é assim. Minha avó foi assim. Meu avô foi assim. Não, eu sou assim. Ai, e o Espírito Santo está aplaudindo porque eu estou falando isso. Ou a gente quer justificar aquilo que a gente não teve. E a gente quer repetir na vida aquilo que não gostou. Bom, eu não tive quem me ensinasse, eu não tive, mas você aceitou Jesus. Você tem acesso às Escrituras. Tem ensino da palavra. No caso desta igreja, toda quinta-feira estuda a palavra. Tem escola bíblica dominical, tem aconselhamento, tem, no caso aí, cursos, curso de batismo, curso de mulheres, reunião de homens, isso, aquilo. Por que eu não mudo? Meu caráter. Meu caráter. E Deus não vai fazer nada? O que você quer mais que Deus faça? O que eu quero que Deus faça? Ele já me amou, enviou seu Filho Jesus Cristo. Tem coisas que a gente diz assim, eu sei que é errado, mas eu quero fazer. Bom, escolha de ir para o inferno é de qualquer um. Escolha de se perder é de qualquer um. Mas como ninguém conhece o inferno, dos vivos que estão aqui, ninguém conhece o inferno, então algumas pessoas menosprezam a salvação. Mas a Bíblia diz o que é o inferno, o que será o inferno. Lugar de choro, de pranto, de ranger. Por isso que o diabo que trabalha nesse mundo vive lançando essas coisas e tem um bando de papagaio falando aí a mesma coisa, que repetindo as coisas. Mas é escolha, é caráter. Tem gente que não é mal. Mal. Aqui está aqui um homem
que Deus escolheu, Deus permitiu, mas ele era obstinado. As ações de Davi, depois da unção, é que nos chama a atenção, que ele volta para o pasto. Além do pastor Luiz, tem mais alguém aqui que já andou pela terra, no sentido de ser plantador, cuidar de gado, de ovelha. A gente sabe que é um serviço pesado. Quem veio da roça sabe que é bacana ir lá ver o cavalo escovado, bonitinho, mas o cavalo tem que casquear, o pasto tem que limpar, o gado está bonitinho, mas alguém tem que cuidar. O serviço é pesado, irmãos. O alimento do animal não respeita feriado, não respeita Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais. Tratar de bicho é 24 horas, ou seja, todo dia. Você vai cuidar do gado hoje, cuida amanhã cedo, e etc. O que Davi fez aqui é o seguinte, ele recebe unção sobre a sua vida e ele volta a trabalhar no pasto, ele volta a fazer coisas do dia a dia. Ou seja, você recebeu unção, foi derramado óleo, Deus vai te capacitar, mas você tem obrigação para fazer, então você vai fazer. Ele continuou sendo o filho de Jessé, ele teve que continuar obedecendo o pai, ele teve que continuar trabalhando, ele teve que continuar sendo responsável, porque, irmãos, a unção de Deus não nos capacita para ser mentirosos, não nos capacita para ser preguiçosos, não nos capacita, não nos dá o direito de sermos bocudos, indolentes, infiéis, não. A unção de Deus, ela vem para nos capacitar diante de um mundo como esse que nós vivemos. Agora, se eu não busco em Deus, qualquer tentação, qualquer problema, qualquer prova, eu vou desanimar, eu vou cair, porque a unção, a Bíblia diz que ela quebra o jugo. Agora a gente precisa se encher de Deus, a gente precisa buscar a Deus todos os dias, lutar contra a nossa carne. A gente vê no texto que a unção não livrou Davi de ser filho de Jessé na questão das obrigações. Mas diante de tudo isso que Davi tinha que continuar fazendo, como filho de Jessé, ele sabia que a presença do Senhor era na sua vida. Mas ele está lá no pasto. E agora, querido, a gente olha que a unção trouxe sobre a vida de Davi provas de leões e de ursos que se levantaram contra ele. No capítulo 17, se não me falha a memória, você vê Davi falando assim para Saul: meu senhor, teu servo. Ele, quando um leão ia lá e pegava, arrebatava as ovelhas na boca e saía, o teu servo ia lá, lutava com o leão e arrancava a ovelha viva da boca do leão. Eu pegava pela barba, eu amo esse texto. Davi, o menino cabra macho, menino sacudido, pegava o leão aqui, ó. Mas se fosse hoje alguns homens que correm de barata, como é que funciona o negócio? Davi pegou o leão aqui na barba, assim, ó. Arrancava a ovelha. E a gente vê que a unção não traz privilégios, mas traz obrigações. A quem muito Deus dá, muito, bem forte, a quem muito Deus dá, muito. Então o que eu recebo de Deus, eu não posso achar que é só para mim, que é para o meu jeito, como eu quero. A unção não traz privilégios, nos traz obrigação. Davi não perdeu a essência após a unção, nem por causa da unção. Que interessante, que ele é ungido, mas ele não perde nem a sua essência, a essência por causa disso, nem após a unção, e nem por causa da unção. Percebe que a coisa funciona assim. A partir de agora, é diferente, hein? Eu recebi óleo, eu fui consagrado, eu fui separado para fazer isso, separado para fazer aquilo. Então agora, não. Segundo a Bíblia, a unção não mudou a essência de Davi, e a unção também não fez com que ele perdesse a sua naturalidade. Pelo contrário, ele não perde nem após e nem por causa. Ele poderia dizer: não, agora eu sou ungido, então agora eu não vou mais cuidar de ovelha. Irmão, para pensar comigo. Já pensou se Davi falasse assim para o pai dele: pai, eu respeito o senhor, tudo bem, mas agora, pai, eu recebi óleo, eu sou separado de Deus. Como é que ficaria o novo rei de Israel?
talvez ele se desqualificasse. Talvez ele não vivesse isso. Então não foi nem após a unção e nem por causa da unção que ele deixou de ser quem é. O seu caráter era o que impulsionava Davi para frente. É o caráter dele que fazia com que Davi caminhasse e crescesse. Eu olhei no texto e vi que a unção não afasta guerras, provações. Pelo contrário, a unção traz sobre nós coisas que a gente ainda não viveu, lutas que nós não passamos. Enquanto se é um peso morto, enquanto não tem a unção para algumas coisas, me permita que o chamado, ou seja o que for que Deus coloca na mão de uma forma específica, algumas lutas não vão acontecer na nossa vida. E de vez em quando sairá de alguns lábios o seguinte: Deus, eu não te entendo. Eu estou envolvido na tua obra, eu estou fazendo, essa prova se levantou contra a minha vida. É lógico. A partir de você agora recebe da parte de Deus, diante dos homens, uma capacitação. Deus está sobre você, na sua vida, o Espírito de Deus está com você. E as trevas querem o tempo todo dizer: ele não presta, ele não vai conseguir, ela vai desanimar, ele não vai fazer. Então, na vida de pessoas ungidas, sempre vão acontecer provações. Se não fosse assim, me explica por que reinos, segura aí a cansada, por que reinos se levantaram contra Davi quando Davi era rei? Se ele já era ungido, não precisava mais. Mas não, Deus coloca Davi na posição e unge ele, justamente porque vai capacitá-lo para vencer aquilo que ele tem que vencer no Senhor. Perceba que Davi, quando vai para alguma guerra, ele fala assim: consulte o Senhor. Agora olha a diferença do outro rei. Eu faço. Eu vou fazer o sacrifício. A Bíblia diz que logo após a batalha com os amalequitas, Saul, ele vai construir um monumento para ele. Mas pelo amor de Deus, a vitória não foi por causa de você, Saul. Mas a primeira coisa que ele faz depois daquela vitória ele vai lá e constrói um monumento para que todos olhassem e dissessem assim: homenagem a Saul, que foi usado e ganhou aqui a guerra. Pessoa obstinada. Nós somos o que cultivamos. Amém? Repete comigo. Nós somos o que cultivamos. Saul tinha um interior questionável e propenso a ser oprimido. Percebe que o caráter de Saul é um caráter questionável, indolente, obstinado, sujeito que não sabe ser grato. E ele cultiva isso nele, a ponto de construir um monumento para ele. Ele não dá glória para Deus, ele dá glória para ele. E pessoas assim, pessoas que têm esse coração, elas atraem malignitude. A Bíblia diz que Deus permitiu que um espírito maligno atormentasse Saul. Por causa do quê? Por causa dele mesmo. E com a retirada do Espírito de Deus sobre Saul, a casa ficou vulnerável. Irmãos, o dia que nós perdermos a unção do Espírito Santo, o dia em que nós acharmos que somos os caras, o dia que nós achamos que Deus tem que entender, o dia em que nós colocamos de lado a palavra e fazemos o que queremos, abre-se uma brecha para Satanás entrar. Olha o texto. Saul
ele passa a viver o castigo de Deus. Ele que tem um caráter questionável, ele passa a viver de ataques de depressão, de raiva, delírio, e essas coisas são agravadas e provocadas pelo espírito que Deus permitiu que o atormentasse. Antes, enquanto Deus estava com ele, Satanás não tinha oportunidade. Mas Deus deu uma chance, deu a segunda. Agora um espírito maligno atormenta ele. E aí ele tem momento que ele está na casa dele, no palácio. Você vai ver, Davi está lá. Ele pega uma lança e joga em Davi, e Davi desvia, pega aqui. Espírito oprimido. Não tem paz. É inquieto. Porque perdeu o Espírito Santo. Porque perdeu aquilo que não se pode perder. Porque estava numa posição e abriu mão. Agora, olhe para o texto comigo. Enquanto isso, e aí a palavra da noite, Davi é treinado. Enquanto isso, Davi continua no pasto. E aí, quando o maligno ataca ele, alguém diz assim: rei, o senhor precisa de um arpista. O senhor está atormentado. Precisa arrumar alguém. Alguém. Aí a Bíblia diz que Saul fala: ok, arruma para mim. Quem é? Aí tem um moço, a Bíblia diz assim, um moço, que diz assim: conheço o filho de Jessé, o belemita. Ah, irmão, a história começa a fazer sentido. O momento em que Deus vai trabalhar na história de uma forma a conduzir Davi para o palácio é interessante. Porque no momento em que Saul está atormentado, abriu mão do Espírito de Deus, alguém que dá esse conselho para ele, diz assim: o senhor precisa arrumar alguém para tocar quando o senhor tiver, que toque harpa assim, assim, assado. E aí alguém diz assim: eu conheço uma pessoa assim. E antes mesmo de eu pontuar isso com você, algumas perguntas que eu me fiz essa tarde e escrevi para compartilhar com os irmãos. Com quem andamos nos relacionando? Primeira pergunta: com quem nós andamos nos relacionando? Segundo, quem são as pessoas que nos aconselham? Quem são? Terceiro, quem são as pessoas que trazemos para o nosso convívio? Porque a gente quer ser usado, abençoado, restaurado, curado e etc. Mas quem são as pessoas que eu elejo para fazer parte da minha vida? Com quem eu me aconselho? Com quem eu ando na vida me relacionando? Quer ver uma coisa? Diga-me com quem tu anda, dizia a nossa avó, e eu te direi quem. Quem já ouviu esse conselho dos mais velhos aqui? Já ouviu, Jacira? E era mais ou menos assim, ó. A mãe está aí. Sempre repetia: diga com quem tu anda, e eu te direi quem tu és. O que significa? Se você anda do lado de quem não presta, se você anda vivendo, acompanhando a cabeça dos outros, eu vou dizer quem é você. Porque quem frequenta lugares que não é para frequentar, quem se associa na roda dos escarnecedores, quem elege para a sua vida autoridades espirituais que de fato não são, está reclamando do quê? Ah, mas não aconteceu nada. Não estou amaldiçoando, espera o tempo. Quem são as pessoas que eu me relaciono na vida? Por que você está fazendo essa pergunta? O texto responde. Quem são as pessoas com quem eu me relaciono no dia a dia, na vida? Porque tem gente, irmãos, que é igual casar, padrinho de casamento. Você já percebeu que tem gente que escolhe padrinho de casamento pelo carro que ele tem, pelo emprego que a pessoa tem? Tem gente que não tem um mínimo de afinidade com algumas pessoas, mas porque algumas pessoas têm um poder aquisitivo legal, ele chama aquela pessoa para ser padrinho de casamento.
Padrinho de casamento, a gente traz pessoas que vão construir vida de oração sobre a vida da gente. Agora, se você traz para a sua vida pessoas de hábitos contra a palavra, pessoas que você está trazendo para ser cobertura sua, porque vão te dar uma geladeira. Está cheio. Chama fulano que ele vai te dar uma geladeira. Irmãos, eu tive um carro, um Corolla 2000 e... Na época, não é 2000 nada não. É 2002, 2004. Mas era um carro bom, rapaz. E sabe, quando a gente é solteiro, a gente quer andar com o carro limpinho, né, para impressionar. Mais ainda. Mas por causa daquele carro, irmão, em um ano eu fui chamado 12 vezes para ser padrinho de casamento. Um dia eu falei para a Fernanda assim, não vou mais. Sabe por quê, irmãos? Porque eu andava pela igreja. Muitas das pessoas que me chamaram para ser padrinho de casamento não falavam comigo. Nunca me chamaram para tomar um café na sua casa. Mas como eu era pastor, um dos pastores da casa, cheguei lá e tinha um carro. Um carro que para eles era, ou para alguns, não estou... Aí assim, do nada, até meu telefone descobriram. Queria convidar o senhor e a irmã Fernanda para ser nosso padrinho de casamento. O primeiro, eu olhei para a Fernanda e falei, quem é? Quem é? Tá. Aí virou moda. Aí daí para frente vieram algumas coisas assim. A gente está chamando o senhor, tal, não sei o quê, enfim. Aí já começaram, a gente está precisando de geladeira. A gente está precisando disso, precisando daquilo. Irmão, quem vai casar não é você? Não é você que vai casar? Será que você está com fogo para casar? Quem casa quer, casa. Mas a gente quer fazer dos padrinhos, me dá tudo. Irmão, que cultura errada, maligna. Aí eu trago para a minha vida até quem não presta. É bandido, mas vai me dar um fogão de 6 bocas. É adúltero, mas vai no meu casamento com a esposa e vai me dar uma viagem de lua de mel. Esse é o princípio. Do que eu reclamo amanhã? Eu estou me relacionando com pessoas assim. Ou seja, eu só não faço o que ela faça? Não, eu não estou botando a mão, mas quem de qualquer modo concorre é com o autor. Eu estou trazendo para a minha vida isso. Quem a gente traz para a vida da gente para se relacionar no dia a dia? Segundo, quem são as pessoas que eu trago para ser meus conselheiros? Quem são as pessoas que eu trago para o convívio? E aí agora sim, já que a gente pensou nessas palavras, nessas frases, é importante nessa vida a gente fazer conexões corretas. Verso 18, relendo. Então respondeu um dos moços e disse, eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavra, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Outras perguntas que eu me fiz esta tarde. De onde surgiu esse conhecido de Davi? Alguém já achou o nome dele? Tem o nome desse personagem bíblico real? Não, não tem. Como que ele entra na vida de Davi? Não foi Davi quem pediu para ele falar bem dele para o rei. Agora a resposta está da seguinte forma. O proceder de Davi, na sua simplicidade, pessoas de longe sabiam. A vida de Davi, o caráter de Davi, atraiu o favor de Deus. Pessoas sempre estarão nos observando na vida. Sempre. Pode ser moço, pode ser adulto, pode ser ancião. Sempre terão pessoas nos observando. Nossos relacionamentos nos afastarão ou nos atrairão mais para perto de Deus. A vida pode mudar em questão de segundos para nós. De Davi mudou em questão de segundos. Ele foi ungido, continuou no pasto. E nesse tempo que ele está lá,
a fama de Davi, não fama de ser briguento, violento, não. Menino, moço, que era crente, vou usar esse termo aqui, esse adjetivo. Crente. E um dia alguém precisou de alguém crente. Um dia precisou de alguém que quando toca, o céu se abre. Um dia precisou de um moço de bom caráter, que sabe falar, ó, sim senhor, não senhor, corajoso, que sabe se arrumar, porque a Bíblia diz que ele era de boa aparência. Não é porque ia trabalhar no pasto que ia gaforento. Sabia se apresentar. As nossas correções, irmãos, podem ser para o futuro instrumento a serem usados por Deus para agir a nosso favor. Aqui tem um caso de um moço que a Bíblia diz que lá em Ramá, 16 quilômetros de Belém, aproximadamente. Essa era a distância de Ramá para Belém. Ele disse, eu conheço o moço. Você conhece? Conheço. Ele é isso. Conexões corretas. Davi não correu atrás de profeta. Davi não correu atrás de alguém para falar o meu nome quando você estiver na frente do presidente, na frente do governador. Davi não fez isso. Mas Davi atraiu o olhar de Deus muito antes disso. Segundo, você pega esta chave para a vida, viu, irmão? Você não vê Davi de conversinha furada. Você não vê Davi, apesar de ser jovem, desobedecendo o pai, desrespeitoso, irresponsável. Você vê um homem que tem um caráter, um moço de um caráter tal que atrai o favor de Deus. E digo mais, depois da unção, ele continua lá, e um dia veio o momento, enquanto um está perturbado, enquanto um está tendo manifestação de demônio, chegou a hora, chegou a oportunidade. Não foi Davi que foi bater na porta, lá de Ramá, na tenda de Saul. Ó, vocês estão trabalhando lá com o rei, né? Então, fala de mim lá. Isso não é bom. Mas uma vida limpa, uma vida de lisura, de transparência, uma vida no altar. Deus cuida do futuro da gente. Deus cuida de detalhes da vida da gente. Eu venho aqui essa noite para dizer para a minha alma e dizer para a tua alma: só faça aquilo que é certo, que agrada o coração de Deus, e deixa que Deus vai ajeitar aquilo que tem que ajeitar, arrumar o que tem que arrumar. Mas dá uma olhadinha com quem você anda se relacionando na vida, porque não dá para reclamar depois. Como o seu pastor Kleber, que passou por aqui, dizia: o cavalo passou, quem montou, montou, quem não montou vai a pé. É num piscar de olhos que um improvável vai ocupar uma posição. É num piscar de olhos, sem que você busque isso, mas por causa do caráter, por causa da transparência com Deus, que Deus pode, e aí Ele faz, move situações. Digamos aqui que a irmã Jacira é especialista numa área de culinária, e a Jacira sempre foi boa gente, sempre abençoou, nunca questionou algumas coisas para isso. Mas alguém que a Jacira vivia ali: Pai do Senhor, tudo bem? Como vai? Bom dia, boa tarde, tudo bem? Um dia essa pessoa monta uma empresa. Um dia essa pessoa vira diretor
de uma multinacional. Um dia, alguém do convívio da Jacira precisa de alguém com as qualidades de Jacira. Quem que ele vai chamar, usado por Deus? Jacira. Conexões corretas. Não precisa ficar lá ordenhando a vaquinha para... Ei, lembra de mim, lembra de mim, lembra de mim, lembra de mim, lembra de mim. Você quer ver um exemplo disso? José, quando estava na prisão, ele interpretou o sonho de dois, do padeiro e do mordomo, se não me falha a memória. É isso mesmo? Do copeiro. Um já, caixote logo. O que falou já aconteceu. O outro também aconteceu. Só que passa 2 anos e não lembra. Não lembra. Porque a vida é assim. Às vezes a gente... pode acontecer, ué. Se abençoa. Obrigado, valeu, tchau. Esquece. Mas Deus não esquece dos seus filhos. Deus mudou a situação. Um sonho em Faraó. Quem é que está lá, perto de Faraó, quando ninguém consegue resolver nada, quando ninguém sabe interpretar o sonho? Ali tem um homem. Ali tem um sujeito. Ele disse assim: quando eu estava preso, meu senhor está virado comigo. Lá na prisão teve um homem que interpretou um sonho assim, assim, assado. Agora eu faço uma pergunta para a igreja. Você já pensou se José permitisse que o cárcere amargurasse a sua vida? Se José dissesse assim: vou ser usado por Deus coisa nenhuma. Se Deus estivesse comigo, Deus não estava permitindo eu estar aqui, assim, assado. Mas vamos colocar de uma outra forma. Já imaginou José pegando o dom que Deus deu para ele e enterrando? Já imaginou José permitir que o amargo, o fel entrasse no seu coração? E embora Deus lhe desse a interpretação, José ficasse quieto? No meu exemplo, não estou dizendo que Deus não faria de outro jeito. Ou uma outra forma. Dificilmente, aquele homem, ele se lembraria de José. Davi, para chegar no palácio, ele vai por algumas etapas. E Deus vai trabalhando por degraus. Você nunca vai ver Deus fazendo assim. Deus vai trabalhando por fases. Cortando o bolo em fatias. Ou fazendo o bolo em fatias. Deus vai fazendo, e enfim. Talvez essa noite nós que estamos aqui somos crentes, estejamos vivendo um momento da nossa vida que a gente não tem um mínimo de noção do que vai acontecer amanhã, como vai ser depois de amanhã, ou entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele tudo fará. Conexões corretas. Tem pessoas que querem fazer conexões com pessoas influentes digitais. Quero fazer conexões com pessoas influentes na política. Eu preciso estar bem com isso ou com aquilo. Nós escutamos uma história, Fernando e eu, de uma moça, mãe de uma menininha, que ela botou na cabeça que ela tinha que sair em todos os atos de rede social. E ela trabalhou e começou cirurgia plástica para lá, cirurgia plástica para cá, coisa para lá, coisa para cá. E aí começou a vir convites, e festas, e festas, e festas, e festas. E de fato ela se tornou realmente uma pessoa de aparência, segundo nos contaram. E ela passou a viver por aparência. Então era um tal de ser chamada para festas, porque o mundo sabe enganar. Isso o mundo é bom. O diabo faz isso aí com maestria. E ela fez uma plástica, 2 plásticas, 3 plásticas, porque tem que ficar bonito para impressionar o mundo, não é questão de saúde. E ela foi. E começou a envolver-se, beber.
E um dia ela foi para uma festa e sai em rede social aqui, e sai em rede social ali. E os homens gostam, né, de postar algumas coisas do lado de pessoas bonitas, pessoas. E quanto mais clicadas, melhor. Quanto mais curtidas, melhor. Só que foi numa festa dessa que ela bebeu tanto, que ela sai da festa pilotando uma moto, se perde na curva e bate e morre imediatamente. Deixou a beleza, gastou dinheiro com quanta cirurgia plástica, deixou uma filha pequena, porque as conexões eram erradas. Conexões erradas. Você não vai encontrar ninguém se perdendo no jejum e na oração. Irmão, eu sei que tem gente que vem para a igreja obrigado, que está recebendo, mas se não quer viver, não vai poder alegar no dia do Senhor que não ouviu o que é certo. Mas às vezes o marido vem por obrigação, a esposa vem por obrigação, que está errado também. E a pior coisa que pode acontecer é um pastor também vir para a igreja por obrigação. Aí a paixão acabou, o amor acabou, aí a coisa complica. Mas quando a gente conhece Deus, não interessa, não é a questão mais de quem vai mencionar o nome da gente lá, ou aqui, acolá, etc. Importante nessa vida é a gente estar primeiro em comunhão com Deus. Com Deus. Segundo, tem horas na vida que a gente precisa fazer assim, ó. Não quero mais. Fulano, Beltrano, está me tirando a fé. As conversas dessas pessoas, ou dessa pessoa, está me levando para balançar na fé. Irmãos, quem dá conselho para se separar não é bênção. Quem dá conselho para cheirar cocaína não é bênção. Quem dá conselho para a gente beber não é bênção. Quem fica cultuando algumas coisas a não ser aquilo que devia ser de Deus não é bênção. Mas eu atraio. Por isso, aquilo que eu cultivo é o que vai acontecer. Aqui na igreja tem algumas mulheres de oração, mais do que outras. Mas nem sempre algumas pessoas procuram essas mulheres. Raramente eu sou procurado por alguns homens, para algumas coisas. Aí quando a porca torce o rabo, quando a vaca vai para o brejo, aí, irmão, pastor, mas irmão do céu, você está esse tempo todo aí. Mas eu achei. Não, querido, nessa vida a gente precisa saber com quem a gente quer andar. Conexões corretas. Esse moço aqui que não tem nome, ele conheceu Davi pelo caráter de Davi. E o dia que a oportunidade chegou, ele disse assim: eu conheço o filho de Jessé, o belemita. Davi teve acesso à casa de Saul, Davi teve acesso à família de Saul, porque uma conexão correta. Perceba, irmãos, que o sucesso para o mundo é clique, é moda, e a moda passa, sim ou não? Moda passa. Quem aqui é da época da calça boca de sino? Tá atualizadinho, hein, Santa? Lembra? Quem aqui é da época do cabelo Black Power? Dos Jackson 5? Não é? A moda passa. A moda passa. Aí teve uma época. Quem é da época da camisa xadrez? Quanto mais xadrez, melhor. Eu tive um paletó que durante anos na minha vida, acho que o Mário Fofoca usou ele, mas foi com ele que eu fiz academia. Era o paletó para a igreja, era o paletó para os cursos, era o paletó para aquilo. Teve uma hora que nem eu mesmo aguentava mais, mas era o que tinha, não dava para mais nada, era aquilo. A moda passou. Hoje, se eu entrasse com ele aqui, ele era bonito. A moda passa. O que não passa? A vida com Deus. A comunhão com Deus.
Nada nesse mundo é mais importante do que a nossa comunhão com Deus. Conexões corretas. Davi não precisou correr atrás para ir para Ramá. Deus que conhece Ramá, Deus que conhece Belém, Deus que conhece os Estados Unidos, que conhece o Japão, que conhece o Brasil, conhece a gente também. Conexões corretas. Outra coisa para a gente fechar, irmãos. Não é só crente, cristão, que Deus pode usar para abençoar a vida da gente. Sim ou não? Deus pode tocar num hino para abençoar a tua casa. O teu caráter. Eu já ouvi isso de bandido. De bandido. Ele disse assim: seu Kleber, o dia que eu me decidi em ser crente, eu vou. Mas eu vou para ser. Papo de fora. Papo do crime. Ele disse, não para ser comédia, como alguns. Ele disse assim, no crime, eu mando matar, eu tenho fuzil, eu tenho poder, mulherada se joga em cima de mim, eu tenho dinheiro. Mas aí ele disse, mas tudo isso que eu vivo, eu sei que vai me levar para o inferno. Eu disse, por que você não larga disso? Ele falou, porque eu ainda estou preso. Ele disse, mas eu quero. Eu falei, mas como é que você percebe essas coisas? Ele disse assim, papo de bandido, não é ladrãozinho. Ele disse assim, todas as vezes, aos domingos que tem culto, eu fico sentado onde eu estou, e eu fico vendo aqueles irmãos, palavra dele, hein? Que colocam o paletó, gravata com a Bíblia, e vão andando o casal juntinho para a igreja. Eu vejo as crianças tudo arrumadinho. Eu vejo que no horário do culto é fato. A gente já sabe o horário que os crentes vão passar por aqui. E eu até falo para os caras, ó, não para tudo, deixa eles passar. Ele disse, o dia que eu for para ser crente, eu não vou largar essa vida do crime, que me dá tudo isso, mas que me leva para o inferno, para ser um falso crente. Ele disse, eu abro mão de tudo, mas para ser um verdadeiro crente. Eu falei, você já foi crente? Ele falou, não. Eu falei, como é que você sabe dessas coisas? Ele falou, porque às vezes eu estou aqui no morro, e o vazio que está na minha alma, quando eles estão cantando os corinhos, os hinos lá, é aquilo que acalma meu coração. Conexões corretas. Ande do lado de quem vai te fazer ficar mais perto de Deus. Procure estar do lado de pessoas que, nem sempre, irmãos, você vai ouvir as coisas que você quer ouvir. Mas amigo não fala aquilo que a pessoa quer ouvir. Amigo que é amigo, fala aquilo que a pessoa precisa ouvir. E amigo que é amigo, às vezes o sujeito vai ficar bravo, tal, mas é amigo, ele vai voltar, puxa vida. Agora, quem só fala aquilo que você quer ouvir, quem só diz aquilo que vai mexer com você, com o teu ego, talvez não seja teu amigo, seja teu bajulador. Está falando aquilo para você porque você paga almoço para ele. Porque nas festas você chama ele. Porque tem algum tipo de coisa, ele não quer ficar mal. Amigo que é amigo é Deus. Que senta a gente e fala, precisa mudar, para com isso, faz aquilo, volta ao primeiro amor. Quem fala só o que a gente quer ouvir, cuidado, pode estar de olho no teu marido, na tua esposa, na tua casa, no teu dinheiro, sexo com você, nas coisas que você tem. Nem sempre na minha vida eu gostava e gosto de ouvir quando eu estou errado. E se tem alguém que sabe fazer isso comigo, é Deus. Quando eu e Deus estamos no particular e Deus fala, precisamos conversar. Não estou gostando disso. Amigo que não nos põe no caminho certo não é amigo, é inimigo. Amigo que nos leva para a perdição não é amigo. Amigo que não nos confronta não é amigo. Amigo,
Fecha a porta, vamos conversar aqui. Escuta, ó. Não, você está errado por isso. Você está errado por isso. Não, você não me entende, você não compreende, que não sei o quê. O que você quer ouvir? Você quer ouvir o que aqueles profetas falavam para Acabe? Está cheio. Acabe dizia assim, ele nunca profetiza nada a meu favor. Ué, mas a gente quer ouvir aquilo que vai mexer com o nosso ego. Não, a gente não vem sentar aqui nesta noite, todos os cultos, para ouvir aquilo que vai, acalmou. E não, a gente vem aqui para ser alimentado, para ser tratado por Deus, para a gente aprender, porque aí fora o negócio está feio, está ruim, está péssimo, é tentação, é laço, é seta, é cilada, é o diabo que ele não vem de um jeito, vem do outro, e o que nos sustenta é a palavra. É a palavra. No dia mal da minha vida, nem sempre alguém pega o telefone, liga para mim e fala alguma coisa, mas no dia mau eu me lembro da palavra. O Espírito me faz lembrar da palavra. Faça as conexões corretas para a sua vida. Ame quem te faz melhorar. Valorize quem te puxa a orelha. Valorize as pessoas que dizem, não está certo. Senta aqui. Porque pai e mãe que deixa o filho fazer o que quer e não trata, é irresponsável. Não está ensinando para o mundo. E o mundo é mau. Quem ama, corrige, disciplina, põe de castigo. Conexões. Conheço essa pessoa. Essa noite, eu termino dizendo para você, tomara que alguém diga a seu favor na presença do Rei. Não precisa correr atrás, não. Tenha bom caráter. Seja íntegro e fiel. Tenha comunhão com Deus. Faça aquilo que você tem que fazer, obedeça e se prepare, porque a vida muda em fração de segundos. Exemplo final e último, Aguinaldo. Quantas pessoas tem num time de futebol? Eu sou ruim. É 11? 11. Eu só sei quando meu time perde e o Brasil ganha da Argentina. 11. Tem 11 titulares. Certo? Diz a lenda. Tem gente que está lá por causa de patrocínio. Mas tem um banco de reserva. O banco de reserva tem que ser melhor do que os titulares, sim ou não? Tem que ser, ué. Talvez algumas pessoas vão jogar porque o patrocínio dela é maior do que mantém o clube. Então nem todo mundo que é fera vai estar lá. Mas um dia, uma hora, alguém se machuca e tem um sujeito lá bom. Não tem ninguém, põe ele mesmo. Meu irmão, é nessa hora que o sujeito que está treinado, caprichado, ele vai pegar os últimos 5 minutos, toca para lá, toca para cá, faz isso aqui, fala, aonde estava esse menino? Você sabe que no capítulo de número 17, depois que Davi mata Golias, eu disse isso hoje de manhã na reunião, Saul fala assim, de quem é filho esse moço? O rapaz estava lá, matou Golias, tocava a harpa para ele, ele nem se preocupava em saber de quem era filho. Mas depois que matou Golias, todo mundo, de quem que é filho esse menino aí? Pergunte para o seu irmão, quem que é seu pai? Pergunta aí. Jacira, como é que chama o seu pai? José. Mas fulano é filho de quem? As pessoas não sabem. Mas, de repente, irmão, você dá uma entrevista na televisão, você está passando na rua, você socorreu alguém, é os 5 minutos da fama. Está aqui conosco a filha do seu José, tal, não sei o quê, Jacira Gonçalves das Quantas, tal, não sei o quê. Oi, né, que já foi, né, tal, foi lá. Jacira. Quem que é Jacira? Jacira, filha do seu José, filha da dona Benedita, que morava na Vila Nair. Mas, rapaz, ela faz bolo, faz. A vida muda. É só andar na presença de Deus. Que da noite para o dia, aquilo que a gente acha que está ruim vai mudar. Deus muda. Não muda? Deus muda. Fique em pé. Diga para